Diego, a gente tem uma questão acho, no meio, né? Acho que o Ivan colocou isso. Primeiro que o crime é bárbaro, né? Eu já me tinha me solidarizado tanto com a Sâmia quanto com o Glauber na hora do almoço. Volto a me solidarizar com eles e com a família das outras vítimas. Esse é um crime bárbaro, um absurdo completo, né? Agora, o Ivan colocou uma coisa que a gente vem pontuando isso há muito tempo. É um crime bárbaro, é uma execução, é um absurdo, né? Aí você falava, poxa, mas no Rio de Janeiro acontece isso nas comunidades. Sim, acontece em números até muito maiores, né, com 10, 15, 20 pessoas assim executadas, né, em chacinas, né, e ou pelas mãos da polícia, ou pelas mãos do tráfico, da milícia, isso acontece toda hora. O que está chocando, na verdade, pela boa parte da sociedade, é que isso aconteceu naquela parte da sociedade, da cidade, em que as pessoas acreditavam ser segura, a parte fortificada da cidade, né? Ou seja, acontece uma morte de três pessoas que foram participar de um congresso no Rio de Janeiro, na parte fortificada da cidade. É isso, vamos ser sinceros, sem hipocrisia nenhuma, é isso que está levando ao choque. É claro, tem todo o desdobramento possível, que são um deles é irmão e cunhado, né, de dois deputados federais combativos, né, claro, né, isso são médicos, né, médicos que trabalhavam no Hospital das Clínicas, a principal referência hospitalar, né, pública no Brasil, na América Latina, e são pessoas de classe média, média alta, tudo que estão que foram atingidas, né? Então, essa hipocrisia, é claro que esse pacote choca, né? Tem esse negócio que choca. Agora, o ponto, Diego, e acho que e isso, na verdade, o Rio tem um desdobramento que baseado naquilo que você está falando de como isso repercutiu nos jornais, no Guardian, em vários outros veículos da América Latina, da Europa, Estados Unidos, vai aparecendo essa execução. E por que essa execução choca? As outras execuções não chocam? Chocam também. Mas por que essa execução choca? Porque ela aconteceu no local turístico. E se por um acaso ficar confirmado que o que aconteceu não foi uma execução política, não foi uma execução por conta da atuação profissional médica, por causa da máfia de próteses, mas se a hipótese que acabasse com que for real, for a hipótese de um equívoco, né? O Rio de Janeiro tá frito. Porque o que que acontece? A imagem que está passando para o mundo inteiro é o seguinte, gente, olha, não vá para o Rio. Você pode parecer com alguém que eles querem matar e você vai morrer, né? Porque é isso que, na verdade, vai acontecer no final das contas, né? Existe uma imagem para o Rio de Janeiro muito ruim. Agora, esta é internacionalmente que vai sair desse caso, né? Esse caso, o Rio de Janeiro não tem como fugir, vai sair uma imagem péssima, seja porque era o médico, seja porque era a execução política, seja por causa do engano. Agora, convenhamos também, e infelizmente, né, apesar de toda essa dor dessa morte aqui, o Rio de Janeiro só confirma com isso um status que ele já é de um local em que a vida vale muito pouco. Exato. Até nesse sentido, o nosso site traz uma reportagem, porque poucas horas depois o quiosque já está reaberto e as pessoas estão lá, né, comendo, bebendo, tomando cerveja à beira da praia, né, o mesmo quiosque onde ocorreu esse crime. Cerca de 12 horas após esse crime, tudo já está funcionando normalmente, né? O local fica na orla da Barra da Tijuca, recebeu clientes já para o almoço. A marcas de tiros em uma das mesas do quiosque e os clientes frequentam o local junto com jornalistas que fazem a cobertura do crime, né? Então aí está o momento do crime e o nosso site traz aqui um vídeo com fotos justamente de agora a pouco, quando o quiosque reabriu e está tudo funcionando normalmente, as pessoas estão lá acompanhando, né? Enfim, almoçando. E você pode acessar o nosso site, estou tentando dar play aí, obrigado. E aí você está vendo o momento em que as pessoas estão lá, os repórteres trabalhando e tudo funcionando como se nada tivesse acontecido, né? Uma cena que chama a atenção e gera reflexões também. Bom, o tempo está correndo, Sakamoto, quero pegar a sua... Você quer falar sobre isso? Não, eu só queria fazer um comentário que eu acho isso um absurdo tão grande. O Diego, mas é um absurdo tão grande. O quiosque em que três pessoas foram executadas está aberto, funcionando. Gente, sabe o que isso parece? Sabe aqueles casos em que a pessoa morre ou por bala ou por infarto, num estabelecimento público, a pessoa cobre com um lençol e taca-lhe o pau porque o dinheiro não pode parar de girar? E a pessoa está de brincadeira, né?
E o pior é que não é a primeira vez, a gente vê isso acontecer com frequência. Talvez os quiosques da Barra da Tijuca estejam também tipo, já acostumados, né, Diego? Porque vamos lembrar que em 2022 aconteceu aquela. Acho que foi 2022, 2021. Né, não foi 2022, estava até checando aqui. Lembra quando o jovem congolês foi espancado até a morte num dos quiosques da praia da Barra da Tijuca, né? E aí muita gente considerou, não, é normal, segue a vida, toca o barco, né? É muito triste isso, Diego. Isso não, não mostra apenas, né, uma cidade violenta, né, por conta disso. Mostra também uma sociedade doente. Diego, é capaz de ele se tornar inelegível, inelegível do inelegível, inelegível do inelegível do inelegível e se acumulando o processo. O que isso dificulta, né? Isso dificulta porque depois, se o Bolsonaro conseguir, por algum motivo, né, cai um raio, muda a configuração, sei lá, o que acontece. Ele não é muitos processos para ele tentar reverter, para ele tentar derrubar alguma coisa assim, tipo, vamos, aquele processo foi considerado pelo Supremo equivocado por algum motivo, né? Mas é uma sequência de processos. Isso reafirma publicamente que o que aconteceu não foi um engano num caso, mas é que em diversas situações, seja numa reunião convocada com embaixadores estrangeiros para falar mal das urnas eletrônicas envolvendo dinheiro público, seja em lives transmitidas a partir de prédios públicos como Planalto e Alvorada, atacando o sistema eleitoral, seja no 7 de setembro, são outras ações também que estão em curso no TSE, em que Jair Bolsonaro é acusado de utilizar a estrutura das celebrações do bicentenário da independência para atacar o sistema eleitoral e para fazer comício eleitoral. Né? Então, o que acontece? Você tem tantos crimes que ele cometeu que cada condenação vai confirmando perante a sociedade que sim, ele basicamente deu uma banana para a lei, acreditando que seria assim reeleito, e aí, né, como é presidente, vem para cima. Não tem. Como perdeu, e aí mostra-se por que era o desespero de Jair ao ter perdido. Ele sabia que a conta e a fatura ia chegar. E essa fatura é eleitoral. A fatura criminal, por conta do golpe do 8 de janeiro, também vai chegar. Sakamoto, aproveitar aqui que você está comigo hoje e falar um pouco sobre a sua coluna, né, sobre trabalho análogo à escravidão. A lista suja do trabalho escravo bateu um recorde de nomes, é o destaque que você traz, e tem inclusive um grupo famoso, o grupo Heineken, nessa lista. Diego, a lista suja do trabalho escravo, que foi criada há 20 anos, ela está prestes a completar 20 anos. A primeira publicação dela foi em novembro de 2003, né? É atualizada a cada 6 meses com os nomes que foram responsabilizados em fiscalizações, né, do Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União, aqueles trabalhadores, os lugares de onde os trabalhadores foram resgatados, né, esses empregadores, pessoas físicas e jurídicas responsabilizados por aquela situação, vão para uma lista, para um cadastro por 2 anos, né? E essa lista é usada por bancos, empresas, por muitas instituições, por consumidores, para poder tomar atitudes, para poder agir, para poder ou comprar, deixar de comprar, cada um adota a política que é possível, mas acaba fazendo pressão sobre o sistema econômico para que haja dentro da lei. A atualização de agora, publicada nesta quinta-feira, né, 5 de outubro, trouxe 204 novos nomes, no totalizando agora 473 empregadores, pessoas físicas e jurídicas na lista, né? O principal aí você tem carvão vegetal, bovinos para corte, trabalho doméstico, café, né? Minas é o estado com o maior número de empregadores que entrou na lista, seguido por São Paulo. E entre tantos empregadores, entrou quem? Cervejarias Kaiser. Sim, a Kaiser, aquela cerveja que vocês conhecem, né? E que ela pertence hoje ao grupo Heineken, né? Foi por conta de uma ação, né? Por conta de trabalho escravo flagrado, um resgate de 23 trabalhadores ocorrido em Limeira e em Jacareí, no interior de São Paulo, ligado a uma transportadora que prestava serviço para
para a Heineken e para outras empresas que ainda não tramitou em julgado o processo. Mas, ou seja, a Heineken foi naquela época mesmo corresponsabilizada, dado a natureza do vínculo entre ela e a transportadora. A Heineken disse que deu apoio para os trabalhadores, que apoia os direitos trabalhistas e que rompeu elos com outros parceiros problemáticos, mas o fato é que a Heineken, que é uma das maiores, os maiores grupos produtores de cerveja do mundo, está na lista suja do trabalho escravo através dessa cervejaria. Ó, só um detalhe interessante de curiosidade: tem três restaurantes de sushi em São Paulo que também estão na lista suja, foram incluídos na lista. Qual?